Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 7 até o versículo 10. São alguns versos bastante significativos e você já deve ter recebido no seu WhatsApp o tema que é o espinho na carne e a maravilhosa graça de Deus. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Tá? Então, abra sua Bíblia comigo em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 7 até o versículo 10. Amém? Diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que você precisa, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar? Eterno Deus, obrigada por sua palavra, obrigada porque ela alcança o nosso coração hoje, muitos séculos depois. Muito obrigada porque é o teu Espírito Santo que pode falar ao nosso coração. Então nós te pedimos para que a nossa mente esteja inteiramente conectada agora com aquilo que o Senhor quer trabalhar em nosso coração. Clamamos também pelas pessoas que estão nos ouvindo pelo YouTube, abençoe cada vida, cada família. Pai querido, e que a tua graça e a tua misericórdia se estenda a nós e aos nossos queridos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos dizer para os nossos visitantes que, se precisarem, lá atrás tem água, banheiro, estejam à vontade em dar a volta e utilizar, tá certo? Queridos, grava apenas 2 palavras para não esquecer jamais: espinho e graça. Tudo bem? 2 palavrinhas bem simples. E eu quero que você se lembre agora de que em algum momento da sua vida você teve ali um espinho. Eu conheço alguém aqui que não teve só um espinho, mas teve uma lasquinha de vidro na sola do pé. Aquilo incomodou muito e de repente você foi marcado na sua vida com um espinhozinho de um cacto, de uma laranjeira, de um limoeiro. Lembra como foi? Esse espinho, por pequenino que ele seja, ele incomoda o corpo inteiro, não é isso? Um espinho é uma coisa chata. Ele pode infeccionar, ele pode ficar ali todo, né? Enfim, ele causa sérios transtornos. Pode ser até que você tenha que ir a um hospital para um mini procedimento cirúrgico. Pode acontecer. Tá? Não descarta essa possibilidade não. O espinho, e depois os médicos que se ajeitem lá de tirar o espinho, o tijolo, tirar lá o que for que entrou no seu corpo. Porque é passível, nós somos susceptíveis a isso. Então, um espinho na carne, ele incomoda. Nós não sabemos aqui, e não tem a descrição, não está dito, né? O espinho era de laranjeira na carne de Paulo. O espinho era um problema emocional, era um problema comportamental, era uma prática que ele não conseguia deixar. Não está escrito, só está dito que ele tinha um espinho na carne. Mas no começo ele fala assim: e para que eu não fique orgulhoso com a grandeza das revelações. Há alguém que pode dizer: ah, mas Paulo, ele sempre foi muito orgulhoso, Paulo era sempre muito cheio de si. De repente ele até falou algumas coisas que a gente pode pensar que mas ele sofreu e ele também reconheceu o quanto tinha coisas na vida dele que não eram muito boas. E a Bíblia não esconde. E você vai ler de Gênesis a Apocalipse e vai ver os déficits, nos mais diversos homens e mulheres da Bíblia. Então, estamos no mesmo barco.
tá? Nós estamos num processo de santificação, mas a gente erra feio, a gente, entre aspas, pisa na bola. Em algum momento da nossa vida, em alguma situação, a gente faz alguma coisa que fica ruim, que não deu bom, né? Mas nós depois vamos lembrar que há uma condição para a gente se safar, ou então se arrepender, ou então mudar de rumo, né? Esse espinho na carne de Paulo aqui, ele foi colocado, ou ele recebeu de alguma forma, quando ele ainda estava em Tarso, né? Não foi muito tempo, foi durante esse percurso, depois que ele havia já conhecido o Senhor Jesus. Lembra que ele teve um encontro milagroso com Jesus? Então ele teve ali algumas passagens da vida dele que foram muito difíceis, muito complicadas. E de repente, você esteja vivendo exatamente hoje um trauma, esteja vivendo exatamente hoje uma fobia, esteja com alguma situação familiar que não foi resolvida, esteja com uma situação profissional que está desajustada, enfim, pensa aí qual seria o seu espinho. O que nós temos como certeza é que nada nos separará do amor de Cristo. Nada. Seja qual for o espinho, nada nos separará do amor de Cristo. E foi o próprio Paulo que escreveu isso na carta aos Romanos, no capítulo 8, dos versículos 35 a 39. E ele vai citando as coisas. Ele diz, nada pode nos separar do amor de Cristo. Aí ele diz, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Ele passou por tudo isso. E por muito mais. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nada nos separará. Essa é a certeza que temos. Tem o espinho doendo aí? Está infeccionado? Qual é o nível que ele está? Qual é a profundidade? Detalhe, um espinho, ele vai dentro da carne. O outro não pode dizer que o seu espinho é grande ou é pequeno, que o dele é maior. Cada um sabe onde dói o seu espinho. Cada um sabe qual é a sua dor. E Paulo, ele dizia sobre isso, que ele tinha lutas internas também. Ele não tinha só problemas físicos, ele também tinha problemas internos. E ele, quando fala para que ele não ficasse orgulhoso, nós podemos lembrar que quando as coisas vão tudo muito bem, quando a gente consegue alguma coisa com o nosso dinheiro, né? Eu comprei isso, eu consegui um trabalho, eu consegui uma residência. Às vezes a gente, nossa, eu sou demais, né? Eu sou. E a gente, é só pela graça do Senhor. Ai de nós não damos conta. Né? Nós não damos conta não temos que nos orgulhar de nada. E é muito importante que a gente tenha coragem para dizer isso. Eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus, é Deus. E eu quero dizer para vocês, queridos, a nossa família tem experimentado a graça de Deus. Os nossos filhos têm experimentado esse transbordar do Senhor na vida deles. Eles têm sido bênção onde eles estão. E eu desejo de coração que cada irmão aqui possa experimentar da graça de Deus. E dizer, olha, é pela graça, não é por mim. Não é eu que estou conseguindo nada, mas é porque Deus está indo à minha frente. E Ele vai à sua frente. Acredite. Né? A Brené Brown, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela fala assim, que a vulnerabilidade é o berço do amor, do pertencimento, da alegria, da coragem, da empatia, da criatividade, é a fonte da esperança, da responsabilidade e da autenticidade. Em vez de vivermos de julgamentos, devemos ousar, aparecer e deixar que nos vejam. Isso é coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. Então nós podemos dizer, não é sobre mim, é sobre o Senhor Deus. Eu sou imperfeito, mas o Senhor Deus vai à minha frente, Ele cuida de mim e Ele me ajuda a vencer essas dificuldades. O próprio apóstolo, como eu já disse, ele teve
vários déficits, teve várias dificuldades. Perseguiu os cristãos, você vai lembrar disso. Ele teve conflitos ali com os judeus não cristãos. Ele enfrentou uma revolta contra os cristãos depois que ele presenciou a morte de Estevão. Ele estava ali. Estevão estava morrendo e ele estava ali vendo. Ele confessou que ele não era sem pecado, que ele disse: eu sou imperfeito, eu sou miserável homem que eu sou. Então, às vezes a gente acha, esses grandes homens como sendo assim pessoas impecáveis e infalíveis, e isto não é real, isso não é verdade. Ele disse de fato em 2 Coríntios 5:7, que eu tenho lutas por fora e temores por dentro. Quem de nós não tem aí algum temor por dentro? Quem de nós não abriga lá dentro alguma coisinha, que os psicanalistas iriam dizer: é coisa lá da infância, lá do útero. Sim, pode ter umas coisas lá da infância, pode ter lá desde o ventre, mas o que nós estamos fazendo com o que está acontecendo com a gente hoje? Como é que nós estamos resolvendo esse abacaxi? Como é que nós estamos descascando esse limão? Estamos conseguindo fazer desses limões limonadas? Então é preciso nós compreendermos que o Senhor é aquele que vai à nossa frente e que intercede por nós nas nossas fraquezas. Você já sentiu quando você estava assim, que era só desculpa, entre aspas, o pó da gaita, e você disse: Jesus, me ajuda? Você já fez essa oração? Tenho certeza. Eu já fiz essa oração muitas vezes. E Jesus é aquele que já sofreu todas estas coisas, e Ele conhece, Ele se compadece das nossas fraquezas. E lá na carta aos Hebreus ele diz assim, o escritor aos Hebreus diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Jesus sofreu e Ele intercede, Ele cuida de nós, Ele está conosco, Ele está aí querendo segurar sua mão, dizendo: vem filho, vem que nós estamos juntos. Vamos lá, segura aqui comigo, eu vou com você, você não está sozinho. Jesus nos ama e Ele cuida de nós. E daí eu pedi para você gravar uma outra palavra. Primeiro foi espinho e depois foi a graça. A primeira canção que nós cantamos, Maravilhosa Graça, esta não falha. E você talvez pense: mas o que é graça? A gente se cumprimenta com a graça e a paz do Senhor Jesus. A graça e a paz, querido irmão. Essa graça, ela é o dom gratuito de Deus. Ela nos ajuda a sermos salvos e libertos do pecado. É um favor imerecido e inesperado. E não é porque a gente merece, não, é porque Deus é o Deus eterno. A graça, ela nos capacita, a graça nos cura, a graça nos ajuda a satisfazer até as nossas necessidades emocionais. A graça nos ajuda. Ela é um dom sobrenatural, no qual a gente pode dizer assim: eu sou filho de Deus. É pela graça que nós podemos pronunciar isso, não é? É um ato de amor incondicional. Se dependesse da nossa bondade, ai de nós. Se dependesse do nosso zelo, ai de nós. Mas é incondicional. É incondicional. Não é se você fizer ou caso você faça. Não, é incondicional. O amor de Deus para conosco é incondicional. A pessoa que nos dá essa graça, ela é muito generosa. É o Senhor nosso Deus, e Ele é generoso. Ele é tremendo. E assim, queridos, às vezes a gente ouve umas coisas que não estão na Bíblia. Não, depois que você aceitar Jesus e se converter e frequentar um determinado grupo religioso, acabou-se os seus problemas. Você está isento, vai ter dinheiro na conta, não vai ter problema de saúde, não vai ter problema familiar, nada disso te pega, porque agora você é outra pessoa. Isso é pura ilusão. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Não é isso? No mundo tereis aflições. A vida não está em nós nos sentirmos confortáveis, vai tudo bem, felizes, livres de problemas, de sofrimento. Mas está em nós nos tornarmos homens e mulheres segundo o que o Senhor Deus tem para nós. Homens e mulheres que vão fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa... Por que estamos aqui? Qual é o propósito da nossa vida? Não é? A minha graça te basta. Se um peixinho... E essa ilustração eu peguei de um livro chamado Mananciais no Deserto, que é de devocionais. Aí o autor coloca, eu estava lendo exatamente ele nestes dias. Não é assim como um peixe, ele chega lá no rio Amazonas e o rio Amazonas fala assim para ele: pode beber, peixinho, as minhas águas estão. O peixinho está lá, dentro do rio, dentro do mar, pode beber, está aí, ó, esteja à vontade. Então a graça de Deus, ela é superabundante. Superabundante, sabe o que é isso? Abunda demais, quer dizer, ela é grande, ela é enorme, ela é maravilhosa. E você e eu podemos usufruir dessa graça. Teremos batalhas? Com certeza, diariamente, todos os dias. Diariamente, todos os dias. Mas nós temos a confiança de que o Senhor que está conosco, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele sabe o que está passando no nosso coração. Ele sabe o que nós estamos sofrendo. Agora, você observou que o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim: 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse o tal espinho da sua carne. Mas ele não recebeu um sim, ele recebeu um não, e está tudo bem. Ele deixou de servir, deixou de falar? Não, ele não deixou, ele continuou dizendo: tudo bem, então vamos lá, vamos caminhando, se é assim, vamos caminhando. Não é? Ele recebeu um não, o Senhor disse simplesmente para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando estamos prostrados e depositando aquilo que está nos incomodando diante do Senhor, Ele, com sua poderosa mão, nos segura e diz: vamos lá. Você não está só, eu estou com você. Na maior necessidade, nós encontramos em Cristo o nosso suprimento. Você já deve ter experimentado disso alguma vez na sua vida, de passar dias completamente vazios, secos, e veio o suprimento da parte de Deus. E o suprimento, ele não é só físico, não é só, talvez, financeiro. Ele pode ser um suprimento de paz, um suprimento de alegria. E é interessante que Deus usa seres humanos iguaizinhos a nós aqui, para que isso aconteça. Eu acredito que você já tenha recebido um suprimento vindo da parte de Deus, de alguma pessoa, até mesmo da nossa comunidade, ou de outras comunidades, enfim, do seu trabalho. E por incrível que pareça, Deus usa pessoas que de repente nem professem a fé em Cristo Jesus. Isso é real. As pessoas que convivem conosco, o Senhor Deus as usa para de alguma forma falar conosco, porque a sua graça é superabundante, porque a sua graça é maravilhosa. Amém, queridos? Eu estou fazendo exercício com vocês para vocês irem lembrando dos momentos da semana em que houve suprimento do Senhor. Na maior indagação, nós temos respostas. Há respostas. Quantos anos faz que você espera uma resposta? Eu sei dos meus, você deve saber dos seus. Quantos anos você aguarda por uma resposta? Não é? Seja todas as áreas, familiar. E às vezes a gente tem respostas que a gente espera, que depende do outro ser humano que está ali do nosso lado, e a gente então ora: Senhor, tem misericórdia. Senhor, intervenha. E Deus, na hora certa, Ele nos dá respostas. As respostas vêm do Senhor. Quando há uma lacuna, já passou um tempo em que estava assim um vazio, lacuna,
Lembra o que é isso? Vem o Senhor de alguma maneira e preenche aquele espaço vazio. Preenche um espaço vazio. E neste vazio nós encontramos satisfação. Sabe o que é isso? Sabe aquele dia que você de repente acorda, que estava ali, deu tudo errado, eita dia, e a gente vai dormir, Senhor, eu entrego esse dia, muito obrigado, porque de alguma forma o Senhor estava no controle dessa situação. E o Senhor está ali, estendendo a sua mão. E quando nós estamos ali na maior miséria, nós temos então a graça do Senhor. E como eu disse um pouquinho antes, nós somos abençoados pela vida dos irmãos, somos abençoados pela vida dos nossos filhos, dos cônjuges, somos abençoados pelos nossos empregadores e pelo empregado, somos abençoados de alguma forma. Então nós precisamos uns dos outros. Alguém poderá te ajudar a tirar com uma pinça aquele espinho, ou com um bisturi, ou com uma anestesia, se o caso for grave. Alguém poderá vir nos ajudar a tirar esse espinho. Vai doer, vai sangrar, de repente vai precisar de um antibiótico, de repente vai precisar... Antigamente usava só uma aguinha morna com salmoura, né, para tirar ali a dorzinha. Mas talvez precise de um antibiótico. E está tudo bem, vamos tomar um antibiótico, porque ele vai ajudar-nos na recuperação daquelas células que estavam ruins. Não é? Então nós precisamos entender que nós não somos uma ilha, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E isto é real. Não tem como. Você já se imaginou, acho que eu já até citei esse exemplo, se você está ali fazendo pão, se você vai para a padaria às 6 da manhã, o padeiro já estava lá desde as 4 para poder assar o pão para você, para mim. Nós precisamos uns dos outros. Não só nesta área, mas neste caso em especial, para nós nos mantermos em pé e firmes no caminho do Senhor. Dá uma vontade de desistir de vez em quando? Vou não, estou fora, quero não, estou indo embora, estou deixando esse negócio do lado. Às vezes, pode ser que a gente pense, mas o Senhor, ó filho, vamos lá, tem um propósito na sua vida, não terminou ainda, vamos lá, não é hora de desistir, mas é hora de nós nos abraçarmos, pegarmos nas mãos uns dos outros e nos ajudarmos uns aos outros. Hebreus 12, 13 diz assim: tornai a levantar as mãos cansadas, joelhos enfraquecidos, e fazei retas veredas para os vossos pés. Veja só, levantar as mãos cansadas, de quem que é o papel? De quem? Meu? Todos. Todos podemos levantar as mãos cansadas. Joelhos enfraquecidos. De quem que é o papel de segurar e ajudar a se levantar? De todos nós. Fazei retas veredas para os vossos pés. Isso quer dizer, eu preciso estar caminhando numa direção, eu preciso estar caminhando com o meu Senhor, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Nós temos ouvido da parte de Deus esta palavra, nós temos recebido de Deus este alimento, nós temos sido orientados a ir pelo caminho. Se nós fraquejarmos, de repente a gente leva alguém mais conosco. Faz sentido? Entende isso? Então, a pessoa que escreveu aos Hebreus, ele disse, né, fazei retas veredas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente. O que manqueja, você está caminhando, o outro está mancando. Mas o que nós iremos fazer então? Segurar, abraçar. É difícil? É difícil essa parte de alguém que está manquejando, você ter... E quando a gente vai segurar alguém que está manquejando, você não precisa ter mais força? Não é assim? Ou você vai lá de qualquer jeito?
Não é, você precisa ter mais força, você precisa ter mais treinamento, segundo os nossos queridos personagens, fisioterapeutas, que tem vários por aí, glória a Deus por eles. Eles vão ajudar a gente a se fortalecer. Eles vão dizer, vai fazer atividade física, vai comer bem, vai dormir bem, vai fazer pilates, vai fazer não sei o quê. Vocês sabem o nome de tudo ali. Por quê? Porque se nós não estivermos fortalecidos, nós não damos conta de ajudar o outro. A gente vai estar caindo também. Se um está mancando, todo mundo vai, sabe o efeito dominó? Quando vai caindo todo mundo? Então, queridos, nós precisamos estar nos fortalecendo todo dia, porque alguém pode estar mancando do nosso lado. Alguém pode estar precisando da nossa força. Não é que nós vamos ficar o tempo inteiro forte, nós também caímos uma hora, mas alguém vem que está mais forte e nos ajuda a levantar. Faz sentido? Faz sentido, pensa lá. Não é? Nós não vivemos como uma ilha, nós precisamos segurar os braços. Lembra de Arão e Hur que seguraram os braços de Moisés? Segurar os braços uns dos outros ali? Segurar os braços, ele não podia. Enquanto ele abaixava, perdia a guerra. Mas se tinha alguém segurando, eles ganhavam a batalha. Então, cabe a nós, Igreja do Senhor Jesus, plantada neste lugar, nessa cidade. Não é à toa que você veio para cá. Não é à toa que você veio para cá. Não é à toa que você veio para cá. O Senhor Deus tinha um propósito para a nossa vinda para Londrina, nessa época, nesse lugar, nesse bairro. Conhecer as pessoas que estão aqui, porque Ele quer nos unir para nós nos fortalecermos um ao outro. Então, o apóstolo Paulo, ele estava sempre nas suas cartas agradecendo as pessoas que estavam ajudando ele. Ele agradeceu porque deu comida, agradeceu porque foram visitá-lo, agradeceu porque ele foi consolado várias vezes. E você tem aqui uma razão de agradecer a alguém aqui por ter de alguma forma lhe ajudado? Só pensa, depois do culto você vai poder dar um abraço nessa pessoa e dizer muito obrigado. Muito obrigado porque você me ajudou, muito obrigado porque você me fortaleceu, muito obrigado porque você ligou para mim, muito obrigado porque você esteve comigo na minha dor, foi no funeral de alguém da minha família, muito obrigado porque você foi ao hospital me visitar. Né? Então nós podemos agradecer, daqui a pouco você vai poder exercitar isto, não é? Então, queridos, nós precisamos compreender que a graça do Senhor, ela é tremenda. Nós precisamos compreender que nós precisamos uns dos outros, é impossível vivermos sozinhos. E nós precisamos compreender que Jesus, o nosso Senhor Jesus, está conosco. Ele está conosco. Ah, mas eu sou solitário, eu vivo sozinho na minha casa, eu moro sozinho, não tem problema. Jesus está lá. Ah, tem dias que eu vivo tão triste. Jesus está lá. E nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, porque às vezes o Senhor coloca uma inquietação no nosso coração. Sabe, uma inquietação divina, uma inquietação assim de lembrar-se de alguém. Você pode até mandar um recadinho, olha, eu lembrei-me de você, pode ser que não seja nada, mas eu quero dizer que eu estou aqui, caso você precise de alguma coisa. Né? Lembrar-se de alguém, quando a gente está orando ao Senhor, o Espírito Santo pode estar falando conosco de uma forma sobrenatural. Você entende isso? E acredito que de alguma forma você já passou por essa situação, de alguém lembrar-se, e era exatamente naquela hora, naquele momento, que você mais precisava de alguém, que você mais precisava de uma fala, que você mais precisava de ouvir, olha, eu estou aqui, caso precise de alguma coisa, eu estou aqui.